Ou seja, o líder, ele é quem conduz o povo, né? Se o líder, ele não tem a perspicácia, né, da condução e, né, não é só perspicácia, relacionamento, esse é o ponto, né? Sim. Relacionamento, ele está conduzindo o povo ao erro. Ele está conduzindo o povo ao fracasso. Ele está conduzindo o povo à derrota, né? É, Elias, em contrapartida, né? Ele vai ser essa representação de um líder, né? Que vai fazer aquilo que é preciso e aquilo que é necessário. Por que que hoje as lideranças não conseguem ter essa noção e esse entendimento, né? De, querendo ou não, ali, Elias, ele entra num embate que poderia custar a vida dele. Isso é bom, cara. Por que que hoje a gente não vê, e assim, a gente vai ver algo, só para contextualizar, Sim, para não sim. ficar solto, né? A Bíblia, ela vai falar que o bom pastor, né, ou o bom líder, aí você substitui pelo Sim, que sim. você quer, porque a gente também não vai falar só de pastor, de lideranças também, qualquer tipo de liderança, Departamentos, etc. departamento, ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, Ovelhas. pelos liderados, né? Como eu falei, Elias, ele se coloca numa posição que ele pode perder a vida pelo povo, né? Ele era o profeta. Por que que hoje a gente vê as pessoas indo por um caminho muito mais de utilizar, né, de seus liderados como um escudo para que nada aconteça consigo, Consigo. mas se acontecer com ele pode, do que ter essa atitude que Elias teve de eu vou lá e eu vou resolver. Eu acho que a falta de essência, isso tem que se perdido muito, muito, muito. Porque em alguns lugares que a gente já passamos por aí, né? Eu acredito que você já vivenciou isso também. Os liderados, eles fazem do seu líder um ídolo, como o nosso amigo disse mais cedo também. Então, quando eu deposito todo o meu coração na minha liderança e tiro o lugar de Deus como centro de todas as coisas, eu começo a me perder nesse mesmo ambiente. Então, tem muita gente que está seguindo um pastor, mas não consegue seguir e ter entendimento do que é viver uma vida com Deus. Por mais que nessa igreja ou neste lugar tenha uma boa mensagem, sabe? A visão dele não está nesta mensagem. A visão dele não está em se conectar com Deus, sabe? Porque nem sempre é falado sobre eternidade. Como diz meu pai, Amaury Braz, pregam sobre a rosa, mas não falam sobre o espinho, né? Diz que a rapadura é boa, mas não diz que ela é dura de fato. Ele usa essas Verdade. brincadeiras. Meu pai é muito bom nesses trocadilhos. E eu acho que a gente precisa ter o entendimento de que uma igreja bíblica e um líder bem posicionado, ele influencia pessoas. Deus capacita esses homens para que eles possam fazer com que outras pessoas possam alavancar. Porque eu acredito que dentro de toda a congregação ou toda a igreja, como a gente está falando aqui, existe da parte de Deus um tempo para cada um, né? Só que existe muitas pessoas que estão sendo lançadas em obras, estão sendo lançadas em missões, estão sendo lançadas em várias outras coisas, sem que essa direção parta divinamente. Um líder que não pode colocar alguém na brecha sem que Deus dê essa direção. E isso é um perigo muito grande. Então, como você acabou de dizer aqui para mim, a maioria das pessoas, elas focaram no líder, mas esqueceram, estão se esquecendo do próprio Deus. E eles pegam isso para si, os próprios líderes pegam isso para si, e eles se mantêm guardados sobre aquilo. Para eles não há necessidade de nada. Porque essa membresia, eles dão a vida pelo líder. Mas eles nunca vão ter o entendimento que esse líder possivelmente não daria a vida por eles. Elias fez isso. Nem que eu tenha que morrer naquele monte, mas o que eu fui chamado para fazer, eu farei. Como é que os apóstolos morreram, irmão? Implantando igreja, saindo, pregando, fazendo um monte de coisa. Entende? Porque eles entenderam
Entende? Que morrer com Cristo é lucro. Entende? O chamado, ele pode nos levar a situações que a gente não deseja entrar. Se pegando rapidamente, saindo aqui, o contexto da igreja de Filipos, em Atos 16, Paulo prega, e a Lídia abre o coração, recebe o Espírito Santo, aquela coisa toda, e ele sai dali, prega, vai para um lugar de oração, passa por uma praça pública, e uma jovem com espírito de adivinhação, né, tá ali por muito tempo, aquele espírito falando uma verdade, por mais que não fosse da parte de Deus. Isso é um detalhe muito importante. E dali ele vai parar no cárcere, depois daqueles açoites todos. E aí no momento da oração, da adoração que acontece no cárcere, as fendas fazem um grande terremoto, é isso que diz o texto. E o carcereiro vai tentar fugir, vai tentar se matar naquela situação. Aí Paulo diz para ele, não faça tal coisa. E ele se aproxima e diz assim, como eu faço para ser salvo? Ele está perguntando para si. Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Só que a rota, se você observar o contexto, Paulo quer pregar, 2 vezes ele tenta pregar na Ásia. E o texto diz que o Espírito Santo impediu Paulo de chegar naquele ambiente. Porque a rota de Deus para Paulo não era a Ásia. A rota de Deus para Paulo era a rota que ele está, dentro de Filipe. Paulo passa por todos esses flagelos, mas a obra está sendo concretizada. Qual é a mentalidade que a gente tem aqui? É que se Deus deu a missão e Deus enviou, não vai ter retaliação e não vai ter flagelo. Se a gente tivesse o entendimento de que muitas coisas atrofiariam, trariam muitos problemas para nós quando metêssemos a mão dentro de coisas no reino de Deus, a gente nunca teria colocado a mão. Só foi a gente colocar que alguma coisa estreitou. Paulo está obedecendo a missão, está na direção do próprio Espírito de Deus, mas olha o que Paulo está passando. Então, obedecer a Deus nem sempre leva a gente para uma rota tranquila. E o que mais a gente vê são líderes acomodados. Não receberam uma rota de Deus. A unção de Equebalo pode enviar alguém para ganhar uma vida. Não é isso? Enviado sem direito de retorno. Vai para uma África dessa, para um lugar desse fora do Brasil, e lá simplesmente você ganhar uma vida para Deus, ganhar uma vida através da mensagem do Evangelho e simplesmente morrer naquele lugar. Se você chamar alguns líderes para falar a respeito desse assunto, ele não está pronto. Porque a intenção dele é preparar pessoas para ir para morrer. Hoje, mas se Deus dá a direção, ele não deseja ir lá. Hoje a igreja ela perdeu essa essência. Perdeu essa essência. Né? Porque assim, a gente vai ver não só, né, dentro do período bíblico, né, do Novo Testamento, né, lá na igreja primitiva, mas ao decorrer da história da igreja, a gente vai ver pessoas que vão morrer como pessoas que lutavam de fato pela, né, os escritores. A gente vai ver aí John Hus, né, a gente vai ver mais à frente os missionários moravianos, né, que se vendiam como escravos para perder sua vida pelo evangelho. E hoje a gente vê pessoas que vendem suas ovelhas como escravas para poderem ficar ricos com o evangelho. Sabe, assim, você vê que virou a chave de um jeito que não era para ter virado, né? A essência do evangelho, né? E assim, eu falo a essência do evangelho, não do evangelho a palavra, mas daquilo que a gente chama de evangelho, do nosso meio cristão, né? Ela tem sido alterada e tem muitas pessoas que estão caladas, né? E eu tenho um negócio interessante, Amaury, que alguns anos atrás eu assisti um comercial da Folha de São Paulo. E esse comercial, ele começava, quem puder, até procura aí no YouTube, tem no YouTube que eu já vi. Esse comercial, ele começa dizendo assim, ó, esse homem, ele pegou uma nação falida e mudou completamente essa nação, ele tinha muitas dívidas, algo assim, né? E conseguiu tornar essa nação uma nação super rica, mudou a economia, mudou o sentimento das pessoas que moravam nessa nação, que se sentiam inferiores e começaram a se sentir ultranacionalistas e tal. Isso fala muitas coisas boas, né? E no fim, ele aparece a imagem de Hitler. Nossa. E aí o narrador, ele vira e fala assim: é possível dizer um monte de mentiras falando apenas a verdade. E a gente vive isso no nosso tempo. As pessoas contam muitas coisas boas. Isso é sério que você diz, cara? As pessoas contam muitas coisas boas,
mas escondem aquilo que é ruim e que pode mudar todo o assunto, né? A gente vai ver aí, a gente vive aí períodos de guerras e guerras, né? Aí tu vai olhar um noticiário, a narrativa é de que a Rússia invadiu a Ucrânia sem motivo nenhum, um lado. O outro lado, a Ucrânia vai dizer não, perdão, a Rússia vai dizer não, invadimos a Ucrânia porque lá tinham Ns, né? Que não dá pra falar aqui porque vai dar ruim depois. Lá em Israel, a gente vê a narrativa de pessoas que defendem o Hamas por causa de uma questão histórica do não sei o que. Tu vai vendo guerras de narrativas onde as pessoas sempre vão contar aquilo que, em tese, é favorável. Em alguns casos vão até contar algumas mentiras, mas vou colocar só nas verdades. Vão contar o que é favorável e vão esquecer que tem o contraponto daquilo ali e que o contraponto pode tornar alguém que se acha herói vilão. Quando você apresenta como a Folha, né, apresenta a ideia de Adolf, cara, você vai falar assim, cara, esse é o presidente que eu sonho pro Brasil. Quando você vai ver quem foi o cidadão, Bizarro. tu fala, cara, isso daí é um dos maiores vilões da história do mundo. O que eu quero dizer com isso? Existem lideranças trabalhando nisso hoje. Eu vivi, né, um período com um líder que ele criava situações nos bastidores dessa forma. Ele chamava conversava só aquilo que, em tese, né, favorecia a ele. O fulano falou isso, 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 isso. Só que ele não dava nunca os contrapontos. Muito menos, às vezes, falava aquilo que ele falou. Porque muitas das vezes ele chamava as pessoas por um diálogo e ele iniciava a conversa falando de A, de B ou de C. Para que as pessoas falassem o que pensavam daquelas determinadas pessoas. E isso acontecia muito. E assim, eu tô falando de uma experiência que eu vivi, mas eu vi outras pessoas que eu conheço viverem experiências iguais ou parecidas. Isso me remete ao quê? Que existem muitas pessoas, e aí não vou falar só de liderança, porque aí parece que a gente está querendo aqui só martelar a liderança, né? Apesar da gente falar de uma liderança, que é Elias. Mas existem pessoas dentro do nosso meio que agem dessa forma, que é uma forma maldosa, aonde a verdade ela é parcial. Eu demonstro uma metade de uma verdade e a outra metade eu escondo, porque essa outra metade vai me ferir ou vai ir contra aquilo que eu tô querendo vender. E isso é complexo hoje em dia no nosso meio.